Se um atleta falasse de esteroides, ele era suspenso por 1 ou 2 anos, porque a Federação Internacional ela proibia que o atleta falasse de esteroides. E o uso era muito mais controlado. A maioria dos lugares onde tem entrevista com atletas, parece que o interessante é falar que toma muito, né? O quanto se gasta. Então isso virou um grande comércio hoje. As pessoas incentivam os outros a usar para elas poderem ganhar dinheiro. Ninguém nem sabia o que você fazia, o que você deixava de fazer, já atribuía tudo a esteroide, então a gente já não falava, procurava não falar nada, mesmo entre os pares. Né? Parece que é legal, quanto mais você toma, quanto mais você usa. Então, eu acho que a partir do momento que talvez tenha educação, tenha punição verdadeira, que as pessoas comecem a perceber que esses caras estão sendo punidos, porque parece que morrer não adianta, né? O Fábio, porque a gente teve um episódio essa semana e assim, que está sendo... Eu já queria começar falando disso, para a gente depois entrar nos outros assuntos, porque eu acho que é muito importante. Todos nós somos educadores de alguma forma, então eu acho que é fundamental a gente trazer esse tema que está quicando, né? A bola está quicando no nosso cenário e parece que antigamente eram mortes assim que aconteciam ocasionalmente e agora as mortes acontecem o tempo inteiro, né? Praticamente toda semana você vê alguém morrendo e isso, os caras que são relevantes, que tem mídia social, que aparecem nas mídias, imagina a galera que está morrendo e que a gente não sabe quem são, né? Então, faleceu, acho que de segunda para terça-feira, o Maílson Araújo, que era um atleta da Men's Physique, né? E, assim, pelo que eu pude apurar, me parece, eu não sei se foi realmente isso, mas me parece que ele teve uma parada cardíaca, a mãe dele tentou reanimá-lo, eu não sei se foi esse o caso, tá? Mas o que eu quero trazer aqui para a nossa mesa é o seguinte: até quando a gente vai ter que ver pessoas morrendo para que algo seja feito realmente no cenário de relevância para mudar esse quadro? Porque o que a gente está vendo, e aí esse é o meu ponto, é que existe uma questão que é muito importante hoje. As pessoas estão romantizando demais o uso de esteroides, os abusos, né, que não aconteciam nas épocas passadas, e a gente está vendo muitas mortes. Não estou dizendo que esse é o caso, mas eu quero entrar nesse tema porque o Fábio, como educador, e ele tem uma responsabilidade muito grande, né, de informar, eu queria saber dele, depois dos colegas, a opinião. O que a gente tem que fazer, Fábio? A gente tem que chacoalhar alguém? O que tem que ser feito para que as pessoas comecem a se conscientizar de que algo tem que mudar? Que o fisiculturismo, ele é um esporte sério, que tem que ser levado a sério, entendeu? Não é uma moda e não pode se fazer de qualquer jeito, não é uma brincadeira de sair tomando as coisas e querer ficar grande simplesmente para ganhar um troféu, para aumentar os seguidores nas redes sociais, enfim. Então, assim, eu queria que você começasse a falar sobre esse caso, mas de um modo geral, né? Não especificamente, mas de um modo geral, porque a gente semana passada teve morte, mês passado teve a morte do Gunley, que tinha uma projeção maior. Então, eu queria saber a sua opinião, Fábio, com relação a isso. O que a gente tem que fazer para que esse quadro mude? Alessandro, você sabe que você já veio aqui, inclusive você ministrou curso com a gente aqui na Faculdade de Educação Física da ACM de Sorocaba. Eu sou professor aqui há 30 anos e em 2019 eu resolvi criar aqui o bodybuilding universitário. Então, a minha ideia em criar o bodybuilding universitário era criar alguma coisa que fosse educacional. Entendeu? Como eu sou professor de educação física, eu acho que o caminho é conscientizar as pessoas através da educação, explicar para elas, para fazer com que elas entendam, né? Então, nessa proposta que a gente tem, os alunos da faculdade aqui, eles competem nas diversas categorias do bodybuilding para que eles entendam o processo de treinamento, para que eles entendam o que é passar por uma dieta, para que eles entendam a semana de preparação, para que eles entendam o dia da competição, a pintura e para que eles se sintam atletas. Eu acabo falando que a gente faz um ensaio ao bodybuilding, mas já tomou uma certa proporção e aí aqui na nossa cidade isso virou algo assim de certa importância, né?
Esse ano aqui vai ser a 8ª vez que a gente está fazendo. Então, eu entendi que no espaço que eu tenho acesso, né, eu tento conscientizar as pessoas através da educação. Porque o bodybuilding, ele é um esporte que ele envolve alguns confundidores que as pessoas não entendem. Então, são dois os principais confundidores. Primeiro é a genética. Ninguém é um Renato Ventura e ninguém é um Samuel Vieira, ninguém é um Coleman. Se você não tiver uma genética diferenciada, você não muda a sua genética. Todo mundo com treino, alimentação, com o uso dos recursos ergogênicos, até um certo controle, vai melhorar, mas só vai se tornar um grande atleta aquele que tem o diferencial genético. Vocês conversaram aqui com o Hélio e com o Trindade é um fenômeno genético, né? Quando eu encontrei ele pela primeira vez, eu fiquei assustado, eu fiquei impressionado. E eu vi só o tamanho do antebraço e da panturrilha dele. E aí é um cara que estava usando pouco, treinando de qualquer jeito e comendo de qualquer jeito. Então, um confundidor que as pessoas não entendem é a genética. E o outro grande confundidor é o uso dos esteroides. Então, eu acredito que na época do Renato, nos anos 90, os atletas usavam menos e eles tinham mais consciência e medo daquilo que eles usavam. Agora, hoje, parece que as pessoas perderam o medo. Então, elas vão somando drogas, acreditando que quanto mais drogas elas estiverem utilizando, mais elas vão potencializar um crescimento muscular que muitas vezes não é possível, porque a genética não permite. Então, quem vai barrar você e não deixar você avançar é o seu potencial genético. Quem tiver potencial genético avança. Quem não tiver vai chegar num ponto que não adianta colocar cada vez mais droga. E aí as pessoas, elas parecem que perderam o medo, né? Então, e tá muito banalizado isso, né? Parece que não vai acontecer nada. As pessoas falam isso abertamente. Na época do Renato, se um atleta falasse de esteroides, ele era suspenso por 1 ou 2 anos, porque a Federação Internacional, ela proibia que o atleta falasse de esteroides. E o uso era muito mais controlado. Verdade. Verdade, com certeza. Eu vou falar só uma coisa. Eu sou um pouco mais novo que o Renato, um pouco mais novo que o Fábio, né? Então eu venho de uma geração que acompanhei vocês e depois eu migrei para o cenário. A gente tinha medo de... por exemplo, eu era curioso, eu tinha medo de perguntar. Porque uma vez eu perguntei pro Enzo, ele me olhou, imagina, ele estava no auge, ele me olhou com uma cara, ele falou, moleque, cria vergonha na cara e vai treinar, vai. Falou assim para mim. E sabe? E aí eu entendi e falei, deixa eu ficar quieto aqui, treinar mesmo, né? Então eu acho que assim, é o que você falou, viu, professor? O pessoal tá sem medo, até porque a maioria dos lugares onde tem entrevista com atletas, parece que o interessante é falar que toma muito, né? O quanto se gasta, o quanto... Parece que é legal isso, né? É uma coisa legal. E até porque depois você vai entrar no Instagram dos caras e você tem o cupom deles para você poder comprar o esteroide, que você vai ter 10% e ele vai ganhar 10% da marca que ele está representando. Então isso virou um grande comércio hoje. As pessoas incentivam os outros a usar para elas poderem ganhar dinheiro. Olha, vocês sabem que nos Estados Unidos isso ficou muito mais claro para mim quando eu cheguei lá, porque já não se falava nada nos anos 80, final dos anos 80, quando eu comecei. Já era extremamente sigiloso, porque nós éramos muito mal vistos para começo de conversa. Ninguém associava os nossos ganhos musculares, a nossa dedicação a dedicação, treinamento e nutrição. Ninguém nem sabia o que você fazia, o que você deixava de fazer, já atribuía tudo a esteroide, então a gente já não falava, procurava não falar nada, mesmo entre os pares. A gente não comentava. Tá? Agora, assim, isso ficou muito mais evidente.
Eu acho que existia até uma dificuldade para você conseguir as coisas. Não Não, é como é hoje. não, era uma gincana, entendeu? E aí você tinha que, e era caríssimo, né? E você tinha que comprar o que dava, porque ninguém tinha patrocínio algum, ninguém, os poucos que trabalhavam, né? Que era o meu caso, eu trabalhava não para me sustentar no fisiculturismo, porque o fisiculturismo, para mim, sempre foi um hobby. Com um hobby sério, como quem gosta de colecionar selos raríssimos. Um hobby sério, como quem se dedica. Nunca passou disso para mim. Porque não existia possibilidade da gente imaginar que pudesse ficar rico fazendo isso. Então, a essência, o amor pelo treinamento era legítimo. Não tinha nada por trás. A gente estava conversando com o Charles Mário sobre propósito. O propósito certo para aquela ocasião era o amor por treinar, por ficar bem, ficar com um bom físico e se sentir bem. Tá certo? O propósito hoje em dia é outro. O cara não pensa em nada disso, atribui o sucesso dele à droga e acha que quanto mais ele tiver dinheiro para tomar droga, ele vai conquistar esse dinheiro em algum lugar, mas, no entanto, a gente está vendo que a maioria vai morrer tentando. Exatamente. Só para concluir, quando eu mudei para os Estados Unidos em 1991, é que eu percebi o quão mais sério era o sigilo em relação a isso. Se já não se falava na minha época no Brasil, nos Estados Unidos era realmente sigiloso. Era um tabu, mesmo treinando na Gold's Gym Venice todos os 9 anos que eu fiquei lá. Que na verdade foram 8 anos e um pouquinho, mas enfim. Então era ainda muito mais difícil, porque se você fosse pego com 3 ampolas de Durateston no bolso pela polícia, ou um saco de cocaína no bolso, a prisão era a mesma. Então você imagina o cagaço. Tá certo? De você ir até a casa de um cara que você conheceu por intermédio de um profissional que você tem que confiar que o cara não vai te pôr numa roubada, para você ir comprar meia dúzia de ampolas e voltar com o cu na mão para casa, com medo da polícia parar você e te levar em cana com a mesma bronca de uma droga pesada, porque a substância é controlada pelo governo. E você sabe, então, meu amigo, as pessoas... Oi, pode falar. É isso, não, concluí já, é só isso. Você sabe que as pessoas, elas tendem a ter mais medo e cumprir mais com o que é certo, quando elas têm certeza da punição. Sem então, dúvida. Hoje parece que não existe certeza da punição. Não existe punição. Não existe punição. Então, as pessoas acabam achando que está tudo normal. Então, pode se falar abertamente, pode oferecer, você pode fazer vídeo, né? Parece que é legal quanto mais você toma, quanto mais você usa. Então, acho que a partir do momento que talvez tenha educação, tenha punição verdadeira, que as pessoas comecem a perceber que esses caras estão sendo punidos, porque parece que morrer não adianta, né?